Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Seja bem-vindo ao Cris por Cris Mendes, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, compartilhe, comente. Deixe sua sugestão aí para um vídeo aí, né? E qualquer hora a gente vai fazer aí. Abençoados sejamos todos nessa sexta-feira de carnaval chuvosa. Quem vai viajar? Quem vai viajar? Eu não! Por que eu não? Porque eu estarei aqui dando o curso de ciclo de encarnações no dia 4 e no dia 5, o dia inteiro. Ó, feriado aqui na ativa. Se você quiser marcar uma consulta comigo, me chama pelo WhatsApp 11 98513 0477. 98513 0477. Bom, crianças, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre numerologia, mas eu quero contar um caso específico. Deixa eu achar aqui uma situação que eu quero. O que acontece? Vou resumir a história meio que para vocês entenderem. É uma história incestuosa, envolve pai, mãe, irmãos, envolve tudo, né? Aí eu peguei a data de nascimento da pessoa, porque ela me chamou ontem à noite. E depois que eu lancei o livro Quando a Mãe Transa com o Filho, muitas histórias apareceram, algumas muito curiosas, né? E quando não é uma coisa tipo, ai, você faz feitiço pra me transar com a minha mãe, ai, você faz feitiço pra me transar com minha irmã, ai, eu quero transar com meu pai, quando dessas coisas, né? E eu às vezes até presto atenção quando eu acredito que é uma história que vai agregar ao meu conhecimento, né? E a minha experiência enquanto terapeuta, enquanto numeróloga, enquanto taróloga, né? Porque a minha regra nessas situações é não julgar. Eu tenho que procurar entender por que aquela situação aconteceu. Então, ele não é uma pessoa nasce em 85, né? E aí, o que ele me conta aqui? Ele me conta que desde os 6, 7 anos de idade, ele tem uma sexualidade muito aflorada, e se esfregava nos travesseiros, se esfregava por aí afora. Ele algumas vezes viu o pai e a mãe transando, né? Ouviu e viu o pai e a mãe transando e desenvolveu um tesão pelos dois, né? De certa forma, pelos dois. Né? Como ele só se esfregava, era muito novo, não sabia muito bem como mexer, o irmão mais velho o ensinou a se masturbar. Vai ver na história. Ensinou ele, tal, e os dois começaram aqui meio a brincar, né? Vamos colocar assim, começaram a brincar com a situação, já de novo. Né? E o grande fetiche dele é pé e mãos, principalmente os pés. Então ele via a mãe, por exemplo, dormindo de bruços, ia lá e ficava se esfregando no pé da mãe. A mãe notou, fez alguma coisa? Não, deixou a coisa rolar, vai vendo. E a coisa foi rolando, ele foi crescendo, tal. E ele foi fruto de uma violência doméstica, porque ele viu o pai beber muito, ele viu o pai praticamente inconsciente na cama algumas vezes, a mãe submissa àquela situação sem reagir, né? Lembrando que aqui nas contas dele, ele tem uma missão de vida 3, o 3 já fala de uma ligação muito forte com mãe, fala da dificuldade de falar sobre emoções. Ele tem um RVA 5, aquele de 85, então, né, 18, 20, 23 dá 5, né, 2 e 3 dá 5. Então, nós temos aqui uma pessoa com uma grande ligação com mãe, nasce no mês 3, tudo. Então, tem vários números que mostram essa fortíssima ligação com mãe. Ele nasce numa torre, né, o que mostra que a mãe dele estava num período muito difícil, de muitas perdas, de situações muito complexas, né? O pai efetivamente não aparece na primeira linha dele, enquanto o ciclo de vida não aparece, né? Então, ele é uma criança que tem dentro dele uma coisa de que ele precisa reconstruir, ele precisa ter estrutura. E aí, entre outras coisas aqui que ele me colocou várias coisas, né? Depois que ele começou a contar a história, ele contou de várias maneiras, né? Várias maneiras assim, ele contou vários trechos de histórias, né? Do que foi acontecendo. E aí, o que acontece? Ele acaba, num determinado momento, já adulto, já praticamente, ele acaba tendo realmente uma relação sexual com a mãe, porque existe uma separação do pai. Antes desse período,
ele descobrindo o próprio pênis, né, vendo o pai bêbado com o pênis gigante, acaba cometendo um incesto também com o pai, né? Acaba praticando sexo oral no pai. Então você vê que existe uma linha aí totalmente fora de controle, né? A partir do momento que ele tem essa relação com o irmão, ele acaba tendo relação com a mãe, ele acaba tendo relação com o pai. Veja bem, o pênis, ele é o símbolo do poder para o homem, né? O símbolo do mastro, né? O símbolo da masculinidade máxima, né? A partir do momento em que ele pratica sexo oral no pai, né? O pai inconsciente de bêbado, é uma forma que o consciente, a mente dele encontra, né? Já que entre aspas, quando nós estamos com, não seria essa palavra, gente, mas é para vocês entenderem, mas não é bem essa palavra, né? Vamos dizer assim, quando você está numa relação sexual com outro, meio que você é subjugado, né? De certa forma, você é subjugado, quem está embaixo está sendo subjugado por quem está de cima, seria mais ou menos isso? Então, quer dizer, mostra que, assim, apesar dele não ter o poder, quer dizer, o tamanho do pênis do pai, ele está mostrando que o quê? Que ele pode dominar o pai. Isso é inconsciente, isso não é consciente. Porque a partir do momento que ele está ali, né, e o irmão desafia ele várias vezes, eu quero ver se você consegue fazer isso com o pai, eu quero ver se você pega o pai, porque ele pega, né, o irmão rodeando o pai, medindo o pênis do pai, medindo tudo, ele pega o irmão meio tentando se esfregar no pai, né, por quê? Porque é uma maneira de subjugar, uma maneira de dizer assim, olha, você acha que você tem poder sobre a minha mãe? Você não tem poder nenhum sobre minha mãe, se eu quiser, eu tenho poder sobre você. É um caso que poderia ser tratado por um psicólogo, por um terapeuta, por um psiquiatra. De repente, até sim, seria uma forma legal da pessoa começar a compreender isso. Mas é uma forma de mostrar que, assim, você está batendo na minha mãe, mas eu estou pequeno, mas eu vou crescer. E a hora que eu crescer, eu posso ter o meu poder maior que o seu. Quer dizer, eu posso ter o meu pênis maior que o seu. Mas eu mesmo, desse tamanho, eu consigo te dominar, né? Dominar porque eu estava bêbado. Então ele acaba fazendo isso, né? Com a mãe, ele acaba se esfregando na mãe. Quando os pais acabavam de ter relação, ele procurava ir para perto da mãe. Para quê? Para sentir aquele cheiro exalado pelo sexo, né? Aquele cheiro típico de secreção, que tanto os homens quanto as mulheres exalam no momento da felação, no momento do ato sexual. E aí, ele durante esse tempo, ele ainda mantém relação com o irmão, né? Brincadeiras com o irmão de masturbação, de sexo oral com o irmão, até que os dois gozem. Os dois observam os pais transando até que eles gozem. Ele, principalmente, observa e depois se encontra com o irmão e acaba tendo gozo. Você vê, é tudo uma forma de trabalhar, né? Ele acaba dominando, supostamente, 3 pessoas da família. A mãe, o pai e o irmão. E enquanto a mãe apanha, enquanto a mãe é surrada, enquanto a mãe é humilhada, né, ele procura se aproximar da mãe e mostrar que a mãe pode ter um homem de verdade, que é ele. Né, que ele pode proteger ela, que ele pode proteger o outro irmão da fúria do pai. E isso, gente, vou te falar de novo, não é consciente, sem consciência. Entre os diversos casos de incesto que eu já cuidei, entre os diversos casos de incesto que eu já ouvi, esse foi um inusitado e que eu vi um fundo de poder diferente dos outros. Eu tive casos assim, por exemplo, eu tive casos em que terminou em morte. Né? O filho foi tão subjugado, ele foi tão obrigado a transar com a mãe, que chega um determinado momento que ele mata a mãe. Já tive coisas em que assim, a mãe fala pro filho, praticamente obriga o filho a transar com as irmãs, com ela e com as irmãs e coisas assim do gênero. Coisas bem bizarras. Mas esse especificamente é um caso onde a leitura é de uma proteção. Tanto é que o RVA dele, quer dizer, aquilo que ele deixou de fazer numa vida passada, é um 5. O 5 também tem a ver com proteção. Né? A missão de vida dele é um 3. Tem a mãe aqui envolvida no meio, e quando eu vou fazer as contas do ciclo encarnatório, ele está na 21ª encarnação, ele tem um karma 20, quer dizer, isso vai me trazer depois uma frequência mais feminina também, né? Vai fazer uma ligação com um 3 lá na frente, e essa ligação com 3, de novo, nós estamos vendo com mãe. O pai aparece sempre em cortes, né? Em 13, que é cortes, sempre em
torno do 16, que é corte, desestrutura, briga, massacre. Então, acaba gerando em torno disso. E aí, ele começa a ter esse tipo de comportamento, de querer ter relação, de se esfregar, etc. E tal, por volta dos 7 anos. Aí eu puxei os 7 anos dele aqui. Olha só, que nos 7 anos, ele estava no ano 8. Desculpa, ele estava no ano 11. O ano 11 é um ano onde nosso instinto... Normalmente os nossos instintos estão mais aflorados, né? Nossos instintos de sedução, nossos instintos sexuais, o instinto animal, o nosso instinto primitivo animal está mais aflorado, né? E aí ele tem na linha central dele um 5. Então o que vai mostrar aqui para mim? Vai mostrar que esse instinto sexual está aflorado. Aí você vai fazendo as contas, você encontra uns 3 aqui, você encontra o próprio 4, você encontra o 5. Então você encontra ligações com o pai, com a mãe, com o irmão. Você encontra com os irmãos, você encontra essa ligação aqui. E quando você encontra essa ligação, e ele me fala que aos 7 anos ele estava sobre um domínio muito aflorado da sexualidade, então já mostra a coisa daquele que protege a progenie. Existe no reino animal alguns animais em que os filhotes protegem, acabam protegendo os pais. O instinto primitivo do próprio homem diz que o homem tem que proteger seus pais. Os filhos protegem, os pais protegem os filhos enquanto crianças e os filhos depois protegem os pais. Mas quando os filhos sentem essa ausência dos pais, muitas vezes, ou quando ele vê um dos dois sendo muito humilhado ou passando por muita dificuldade, ele acaba buscando assumir a parte adulta. Então, ele assume esse papel intimamente, na mente dele, inconsciente. Ele assume o papel de que ele é o dono da casa. Ele é aquele que vai controlar a casa. E qual é a forma que ele encontrou de controlar a casa? Através do sexo. E isso vai ficar com ele até a vida adulta. Você vê que doido? Você vê que louco isso? Uma criança presencia a violência entre os pais. E sabendo que o seu corpo físico não suportaria entrar no embate, ele procura enxergar a fraqueza daqueles que estão à volta. A fraqueza que ele encontrou foi a parte sexual. Então ele usa a energia sexual dele e seduz a todos que estão à volta. Todos. Pai, mãe, irmão. É a forma dele subjugar e dizer assim, eu é que vou proteger vocês. Né? E a forma dele dizer que o pai dele não manda nada, não manda porra nenhuma, qual foi? Ele fazendo sexo oral no pai. Ele é movido pela adrenalina, sim, né? Porque já pensou se o pai desperta, cata ele ali? É um tapa-sol, pelo que deu para entender pela história dele. Né? Já pensou se ele é pego ali em algumas outras coisas, né? Se esfregando na mãe, o pai pega ele bulinando na mãe? É a outra surra. Então ali o comparsa dele era o irmão. Mas este perigo, esta adrenalina, né, de, olha, você é um bêbado, incapaz, então você fica aí com a sua incapacidade, que se eu quiser, eu engulo o seu poder. Olha só que doidura, eu engulo o seu poder, eu engulo a sua semente de produção. Né? Se ele faz o pai gozar, eu engulo a sua produção, você não vai produzir mais nada, você não vai fazer mais nada, você não vai ter mais força nenhuma para nada. Então, essa é uma das formas. Eu quis colocar esse caso para vocês, né? Porque são coisas que vocês podem, vocês que são terapeutas, que querem estudar o mundo terapêutico, são as coisas que vocês podem encontrar. E aí entra de novo o equilíbrio de não julgar. Ah, mas é crime. Ah, mas é isso. Ah, mas é pecado. Ah, mas... É muito mais, gente. É muito mais. Nós, enquanto orientadores, temos que aprender a separar as coisas, né? E procurar entrar no mundo da pessoa e entender o que estava se passando naquele momento. Neste caso, essa mensagem é bem clara, né? É a mensagem que diz que ele queria salvar a mãe, queria salvar as pessoas que ele gostava e queria oprimir o opressor, que era o pai. E aí a forma que ele encontrou foi essa. Fica aí para vocês refletirem um pouco sobre isso, né? Fica aí para vocês entenderem um pouco sobre a situação, o que de repente uma violência doméstica pode gerar naqueles que assistem. Quando você não tem reação, né? E você busca o ponto fraco do outro para poder trabalhar e tentar sobreviver ao caos. Tá bom, crianças?
Beijo no coração de vocês. Lembre-se sempre, um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. Importante nessa vida, tem que compartilhar. Eu volto aí com o próximo vídeo aí e mais numerologia kármica. Fiquem na luz. Beijos no coração e tchau.